E a gente vai continuar na coluna de Igor Gadelha. Vamos trazer mais informações a respeito de Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, que você sabe, está desde o ano passado autoexilado nos Estados Unidos, mas ainda assim continua trazendo aí sua força política em relação ao que acontece aqui no Brasil. O que é que traz o Igor Gadelha? O ex-deputado Eduardo Bolsonaro, ele bateu o martelo, decidiu que vai anunciar o atual presidente da ALESP, a Assembleia Legislativa de São Paulo, o André do Prado, que é do PL, como seu candidato ao Senado em 2026 no estado. Ou seja, Eduardo Bolsonaro trazendo aí qual seria as informações, ou qual seria, qual vai ser o seu candidato ao Senado em 2026. Mas um detalhe que chama a atenção é que ele anunciou também que pretende ser suplente do senador, caso ele seja eleito, claro, né? Agora é deputado estadual. Essa decisão, segundo o Igor, foi tomada por Eduardo em um encontro que ele teve com o Prado, lá nos Estados Unidos, e deve ser anunciada pelo Eduardo Bolsonaro só na quinta-feira, por meio de um vídeo. Nessa gravação, como eu disse, o Eduardo deve comunicar que vai ser o primeiro suplente do Prado na chapa pelo Senado. Como ele está nos Estados Unidos, a previsão é de que o Prado apareça no vídeo também com o ex-deputado, eles façam esse anúncio juntos. Em 21 de abril, o Prado, presidente da ALESP, já tinha tido uma primeira reunião com o Eduardo nos Estados Unidos para discutir esse tema, e o presidente nacional do PL, o Valdemar Costa Neto, também esteve nessa reunião. Depois dessa conversa, o Valdemar conversou com a coluna Igor Gadelha, afirmou aí que havia muita chance do André do Prado ser o escolhido, e hoje o Igor Gadelha traz essa confirmação, não apenas a confirmação de que Eduardo Bolsonaro vai apoiar André do Prado nessa eleição para o Senado em 2026, como ele pretende ser, como eu disse, o primeiro suplente do André do Prado nessa chapa. E o que é que foi prometido pelo André do Prado para o Eduardo Bolsonaro? Porque a gente sabe que política é troca. O Eduardo Bolsonaro, segundo aliados, pediu em troca apoio na eleição, ou apoio do Prado e um compromisso de que ele vai votar com os bolsonaristas em pautas ideológicas no Senado, principalmente aquelas que envolvam o Supremo Tribunal Federal, ou seja, que sejam anti-Supremo Tribunal Federal, e ele vai ser candidato Prado na chapa do governador Tarcísio de Freitas, que está tentando a reeleição. O outro candidato ao Senado vai ser o deputado e ex-secretário de Segurança, o Guilherme Derrite. Mas é um ponto interessante trazido aqui, antes da gente passar para essa matéria, mas vou trazer uma matéria da semana passada, só para você entender um pouco como é que está a situação lá em São Paulo, no Senado, para que você entenda como é que estão as chances, porque o André do Prado vai ser ainda anunciado, obviamente tem aí o apoio de Eduardo Bolsonaro, como trazido pelo Igor, mas só para lembrar para vocês como é que está a situação atual, ó. Essa é uma pesquisa da semana passada, tá? Genial Quest para Senado de São Paulo. Quem está com o maior número é Simone Tebet, com 14%, Márcio França, com 12%, e Guilherme Derrite, com 8%. Isso aqui nesse cenário 1. Cenário 2, com Marina Silva, Simone Tebet tem 14%, Marina Silva 12%, o Guilherme Derrite aparece com 8%. Então, assim, dentro das pesquisas que a gente tem acompanhado aqui no Metrópolis.com, até o momento, as vagas para o Senado em São Paulo, lembrando que esse ano você escolhe 2 senadores, elas estão mais pendendo para a esquerda, para aliados do governo federal. Mas, claro, falta ainda muito tempo para chegar a outubro e a gente vai ficar acompanhando aqui essas mudanças nesse clima de eleição para trazer para você se de fato o André do Prado vai se mostrar um candidato, né, que esteja pronto para disputar com essas pessoas que já estão aí aparecendo entre os principais nomes para o Senado Federal lá em São Paulo. E já que a gente está falando